Olá! Hoje responderemos algumas questões de simulado da prova do Detran. A gente sabe que algumas delas podem parecer verdadeiras pegadinhas, né? Então, a ideia aqui não é só decorar a resposta, mas sim entender a lógica por trás de cada regra. Afinal, é isso que garante a segurança de todo mundo no trânsito. Bom, para organizar nosso papo, a gente vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, as regras de circulação, o básico do dia a dia. Depois, vamos decifrar a sinalização e as ordens que ela dá. Em seguida, um tema que gera muita dúvida, preferência. E para fechar, vamos juntar tudo isso na base da direção segura. Vamos lá? Então, começando pelo começo, as regras de circulação. Pensa nelas como a gramática do trânsito. É o que organiza o movimento e permite que todo mundo se entenda na via. Entender isso bem é o primeiro passo para evitar multas e, claro, o mais importante, acidentes. Essa é clássica e super importante para o trânsito fluir bem. Imagina uma avenida ou uma estrada com várias pistas, uma do lado da outra. Para que serve exatamente aquela faixa lá da ponta esquerda? A resposta é bem direta. A faixa da esquerda serve para duas coisas, para fazer ultrapassagens e para quem já está numa velocidade maior. É simples. Usar ela direitinho é o que permite que o trânsito não vire um nó. Ficar ali em baixa velocidade não só atrapalha a vida de todo mundo, como a gente vai ver, é infração. E aqui está o porquê. Não é só uma dica de boa convivência, é lei. O Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB, deixa isso bem claro no artigo 29. Então, manter essa faixa livre não é um favor, é uma obrigação para garantir que o trânsito ande e seja seguro. Ok, vamos para outro cenário. A pessoa está dirigindo e aparece aquela placa amarela de advertência, sabe? Indicando que vem uma curva bem fechada, perigosa, logo ali na frente. Qual deve ser a reação imediata? A primeira coisa a se fazer. A atitude certa é um dos pilares da direção defensiva. Diminuir a velocidade antes de entrar na curva. Tentar frear no meio da curva é uma receita para dar errado. A manobra segura exige que o carro já entre na curva numa velocidade controlada, que permita total domínio. E aqui a gente entende a física da coisa. Quando se faz uma curva, tem uma força, a centrífuga, que basicamente empurra o carro para fora. É natural. Quanto mais rápido, mais forte é esse empurrão. Por isso, a única maneira de combater essa força e manter o carro na pista é simplesmente reduzir a velocidade. Certo, já vimos as placas que nos avisam de perigos. Agora vamos falar daquelas que dão ordens, que mandam mesmo. Entender a diferença entre o que é um aviso e o que é uma obrigação é fundamental no trânsito. Olha aí, uma placa bem direta ao ponto. Um círculo vermelho, uma seta para a esquerda com um corte em cima. Ela está impondo uma proibição bem clara. O que se pode fazer ao chegar num cruzamento com essa placa? Bom, a placa eliminou uma das opções, então só sobram as outras opções seguras. Ou segue reto, ou, se for permitido, vira à direita. Tentar virar à esquerda ali, ignorando a placa, é um risco enorme de dar de frente com quem vem no outro sentido. Então, o ponto principal é esse. Placas com formato circular e borda vermelha dão ordens. Elas são imperativas, não são sugestões. Ignorar uma delas não é só perigoso, é uma infração de trânsito, porque elas existem justamente para organizar o fluxo de um jeito seguro e obrigatório para todo mundo. E falando em placas, as cores nas rodovias funcionam como um código rápido. É um atalho visual. Pensa assim, ó. Verde te guia para o seu destino. Marrom te leva para um lugar legal, um ponto turístico, um parque. E azul te dá um suporte, indicando um serviço tipo um posto ou uma área de fiscalização. É um jeito fácil de ler a estrada. Agora a gente entra num assunto que, nossa, gera muita confusão. A preferência. Quem passa primeiro? E, mais importante ainda, de que jeito as regras são feitas para proteger quem está mais vulnerável no trânsito? Rotatória. Muita gente se enrola, mas a regra tem uma hierarquia. É bem simples. A regra geral, a base é: quem já está dentro da rotatória, girando, tem a preferência. Ponto.
Só que a sinalização local sempre manda mais. Se na sua entrada tiver uma placa de pare ou dê a preferência, esquece a regra geral. Ali quem manda é a placa. Agora imagina a cena. Um cruzamento normal, movimentado, mas sem placa, sem semáforo, sem nada. Quem passa primeiro? Essa aqui é uma daquelas regras de ouro do trânsito. Para evitar o caos, a regra é clara e universal. Num cruzamento sem sinalização, a preferência é sempre do veículo que se aproxima pela sua direita. Sempre. E aqui está a confirmação. Isso não é só um costume, é uma regra do Código de Trânsito. E o texto diz que ela é incontestável. Então, na dúvida, é só lembrar da regra da direita. Isso resolve a maioria dos conflitos em cruzamentos que não têm sinalização. Agora, um ponto fundamental de segurança. Ao se aproximar de uma faixa de pedestres, não importa se tem gente nela ou não, qual é a postura que a lei e o bom senso exigem de quem está dirigindo. A regra é absoluta, ainda mais se o pedestre já começou a atravessar. A preferência é sempre de quem está a pé. O carro tem que parar antes da faixa e esperar a pessoa cruzar com total segurança. E a lei é muito enfática nisso. No trânsito, o pedestre é sempre o mais frágil, por isso a obrigação de proteger é sempre do maior, ou seja, do veículo. A prioridade do pedestre na faixa é um direito que não se discute. Para a gente fechar, vamos amarrar todas essas regras na ideia central da direção segura. No fim, não é sobre decorar leis, é sobre ter uma atitude preventiva o tempo todo ao volante. E no fundo, tudo o que a gente viu hoje se resume a essa tríade. Reduzir a velocidade na curva é antecipar uma ação. Respeitar a regra da direita exige atenção constante. Manter a faixa da esquerda livre depende de manter a distância segura dos outros. Esses três pilares juntos são a alma da direção segura, que evita a grande maioria dos acidentes. Então, no fim das contas, a prova do Detran testa muito mais do que a sua memória. Ela quer saber se você entendeu que cada regra de trânsito existe para proteger vidas. Compreender essa lógica é o verdadeiro segredo, não só para passar na prova, mas para ser um motorista consciente. Agora vamos falar de regras de preferência. Vamos decifrar a sinalização, entender o uso correto da via e, para fechar, os princípios de direção defensiva. Bora passar por cada um deles e desvendar as pegadinhas da prova? Beleza. O nosso primeiro ponto é um dos que mais dá nó na cabeça da galera: as regras de preferência. Afinal, quem passa primeiro, né? Olha só essa pergunta. É um clássico de prova, né? Uma situação super comum que testa uma regra básica de circulação. Parece fácil, mas tem um detalhezinho aí que faz toda a diferença. E a resposta certa é: a preferência é do veículo que vem pela direita. Isso está lá no Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB. É a tal da regra da direita, não tem erro. Mas calma, o pulo do gato está aqui. O que é super importante entender é que essa regra tem condições, viu? Não é para sair aplicando em todo lugar. Ela só vale para cruzamentos sem sinalização e em vias de mesmo nível. Em rodovias ou rotatórias, a história é outra, elas têm regras próprias. Agora olha essa outra situação muito boa para testar um conceito-chave que sempre cai na prova, a tal da hierarquia das leis de trânsito. E aí, o que manda mais? Aquela regra geral que a gente decorou ou a placa que está bem na nossa frente? Pois é, o ponto aqui é bem direto. A sinalização do local sempre prevalece. A placa que está lá na rua é soberana. A gente tem que obedecer o que está na placa, mesmo que pareça ir contra uma regra geral que a gente aprendeu. E isso aqui, gente, mostra perfeitamente como funciona essa hierarquia no trânsito. Pensa numa escadinha de comando. Primeiro, a ordem do agente de trânsito, depois o semáforo, depois as placas. E só lá no finalzinho, se não tiver nada disso, é que valem as regras gerais. Guardar essa ordem é fundamental. Fechou. Agora vamos para o nosso segundo tópico. É hora de decifrar a sinalização. As placas, as cores, é tipo a linguagem visual das ruas, a forma como a via conversa com a gente. Vamos lá, mais uma pergunta clássica. Essa placa de dê a preferência todo mundo conhece, certo? Só que a ação que ela pede é um pouquinho diferente de outra placa bem famosa, a de pare. E pode apostar, a prova adora cobrar essa diferença. Então, a ação correta é essa. Você reduz a velocidade e, se precisar, para e dá passagem para quem está na via principal. O ponto-chave é que a parada não é sempre obrigatória. Se não vier ninguém, você pode seguir com cuidado depois de reduzir.
Olha só essa comparação. Lado a lado fica fácil de entender. A placa pare é categórica, tem que imobilizar o carro sempre, sem exceção. Já a dê a preferência é condicional, você só para se for necessário para dar a passagem. Sacou a diferença? Certo, agora vamos falar de cores. Em rodovias, as cores das placas não são por acaso, né? É um sistema de comunicação super rápido. Cada cor já dá uma pista do tipo de informação que vem por aí. Essa tabelinha aqui resume tudo direitinho. Placa verde, ela tá te mostrando destinos, direções, distâncias, tipo Rio de Janeiro a 100 km. Placa marrom, pensa em turismo, indica um parque, uma cachoeira, um ponto turístico. E a azul é sobre serviços na via, um posto de gasolina, um restaurante, um hospital. Beleza, vamos para o nosso terceiro bloco, o uso correto da via. Porque não basta saber para onde ir, tem que saber por onde ir, né? O posicionamento certo do carro na pista é essencial. Agora um cenário bem urbano, a faixa exclusiva de ônibus. Quem dirige em cidade grande vê isso todo dia, e as regras são super rígidas. É outra daquelas perguntas que adoram aparecer nos simulados do Detran. A regra geral é, não, carro de passeio não pode andar ali, é só para o transporte público. Mas existe uma exceção. Você pode entrar na faixa por um trecho bem curto só para virar numa rua ou entrar na garagem, e só onde a linha no chão for tracejada, pontilhada. Fora isso, é multa na certa. Muito bem, chegamos à nossa última parte. E agora o papo é sobre algo que vai muito além da prova, os princípios de direção defensiva. É sobre ter a mentalidade certa para evitar acidentes, ou seja, é sobre prever os problemas antes que eles aconteçam. Essa pergunta vai no coração da direção defensiva. Ela fala da relação entre 3 palavrinhas mágicas: atenção, distância e antecipação. Elas formam um trio que tem que trabalhar junto o tempo todo para garantir a segurança. E essa frase resume tudo perfeitamente. Pensa comigo, quando você mantém a atenção e uma boa distância do carro da frente, você ganha tempo e espaço. E é esse tempo e espaço que te permitem antecipar uma freada brusca, um desvio, qualquer coisa. Uma coisa leva a outra, entende? Essa é a lógica da direção defensiva. E, para fechar, uma pergunta que é mais uma reflexão. Porque dirigir não é só decorar regra, né? A atitude mais importante talvez seja justamente essa, a de ter empatia, respeito e cuidado com todo mundo que está dividindo a rua com a gente. No fim das contas, é isso que realmente faz a diferença para um trânsito mais seguro. É isso, pessoal. Espero que essa nossa passada pelas questões tenha ajudado a clarear as ideias. Se quiser ver mais dicas e outros simulados para chegar na prova com tudo, já sabe, né? Se inscreve aí no canal para não perder nada. Até a próxima!